Olá pessoal, Paulo Henrique Araújo mais uma vez com vocês, falar um pouquinho de linguagem de programação 2. Agora iniciar um pouquinho sobre introdução à linguagem HTML. HTML então é do inglês Hypertext Markup Language, é linguagem de marcação de hipertexto, traduzindo para o português. Ele é o bloco de construção mais básico da web. Ele define o significado e a estrutura de um conteúdo web. Então ele define ali o corpo, a estrutura principal, a estrutura mais básica de uma página. Mais à frente vamos exemplificar isso e ver também na prática como funciona. Então, o HTML ele normalmente é usado junto com o CSS, estão ali sempre lado a lado, apesar do nosso módulo agora não ser CSS. Vamos entender um pouquinho o que é HTML, o que é CSS, quem que é o HTML, quem que é o CSS. E também usa-se bastante JavaScript para definir o comportamento de alguns elementos em uma página HTML. Então, o que é hipertexto? Hipertexto refere-se aos links que conectam as páginas entre si, ou seja, dentro de um único site ou entre sites. Links são aspectos fundamentais da web. Ao carregar o conteúdo na internet e vinculá-lo às páginas criadas por outras pessoas, você torna um participante ativo na World Wide Web, que é a www. Então, pessoal, basicamente uma página de hipertexto são páginas que têm vários links, ou seja, que ela vai para caminhos, ela direciona para caminhos diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho o link, né, da referência desse texto aqui. Ele está abrindo aqui uma página sobre HTML, é uma página do Mozilla Firefox. Então, links basicamente é isso, é o poder de você poder redirecionar páginas e ir para diferentes caminhos na internet. Então, para desmistificar um pouco, né, do HTML e do CSS, o HTML é uma linguagem de marcação de texto e permite criar estilos de textos, entre aspas. E por quê? Porque não cria só textos, cria blocos, cria estruturas. Ele tem um pouco de semântica, né? O que é semântica? Um pouco de lógica, um pouco de estrutura, de prioridades, de predominância, né, de um elemento sobre o outro. E também tem tags apenas de aspectos visuais. Enquanto o CSS é uma linguagem de folha de estilo, ela permite então você pegar esses blocos, essas estruturas de HTML e alterar o comportamento delas. Então é possível alterar a cor, é possível alterar a forma, o tamanho, a altura, a largura de um elemento HTML. Então o CSS ele descreve basicamente a aparência e a apresentação de uma página HTML. Então, o que seria o HTML? O HTML ele seria essas imagens aqui, esses blocos de estrutura divididos, o anúncio, os links, os textos, as imagens, vídeos, tabelas, tudo que é conteúdo se diz ao HTML. E tudo que é designer é o CSS. Então, o tamanho do bloco, a altura, a largura, as sombras, o posicionamento. Então, aqui nesse caso aqui, né, que nós temos uma imagem à esquerda e temos duas à direita aqui dividida, ela pode dividir isso daqui, né, ser 4. Então, quem faz esse tipo de alteração de tamanho e posicionamento é o CSS, que trabalha com o designer de uma página. Vamos ver na prática com a extensão que eu tenho ali, acho que no próximo vídeo. Então, o HTML ele define o significado e a estrutura de um conteúdo. E ele usa marcações para anotar o texto, imagem ou outros conteúdos. Essas marcações elas podem ser, por exemplo, head, meta, body, div, p. Os elementos são separados por tags.
O que que são tags? São basicamente, né, essas palavras-chave, essas palavras reservadas, são palavras próprias da linguagem HTML, estão colocadas dentre o sinal de menor que e maior que. Então isso daqui se torna uma tag: head, meta, body, div e p. O elemento dentro de uma tag, ele é insensível se ele é letra maiúscula ou minúsculas. Então, por isso, body pode ser escrito com letra maiúscula ou com letra minúscula ou com a primeira letra maiúscula. Apenas isso não importa. O HTML ele não faz essa distinção se o que você escreveu dentro da tag é maiúsculo ou minúsculo. Existem tags sem fechamentos. Por exemplo, a tag meta, ela é basicamente isso daqui. É menor que a palavra meta e maior que, formando esta estrutura aqui sem as aspas. E tem algumas tags que têm fechamento. Essas tags que têm fechamento, elas é escrita em formas de bloco, então ela delimita, olha, a tag começa aqui e acaba aqui. E normalmente elas são abertas com div, no exemplo aqui da tag div, né? Elas são abertas, né, com a palavra div, e o fechamento é a mesma coisa, div, porém com uma barra, ou seja, menor que barra, div e o fechamento daquela tag. E essas tags, elas permitem nós adicionarmos atributos nela. E o que é um atributo? O atributo de uma tag, ele permite modificar a estrutura ou a funcionalidade delas. A grande maioria das tags tem seus próprios atributos, mas vamos ver alguns atributos genéricos que podem ser usados na maioria das tags. Aqui eu digo que permite modificar a estrutura ou a funcionalidade delas. Antigamente, lá quando nós estudávamos o HTML4, que foi substituído pelo HTML5 por volta de 2012, mais ou menos, não tenho certeza. Então, assim, quando eu estudei HTML, eu já estudei o HTML5. Lá existia muita coisa que era para você mudar o tamanho dessas tags, mudar a cor, etc. Coisas que foram substituídas, foram aprimoradas e que hoje em dia é feita por CSS. Então, que nós ainda utilizamos, né, que não tem efeitos do CSS, né, mas que permitem nós fazermos enlaces, né, fazer referências aos nossos códigos de CSS. Nós temos, por exemplo, o atributo class. E o atributo class, ele atribui uma classe ao elemento. Então, se você for lá e escreveu toda uma definição de CSS, você pode usar em várias tags pelo atributo class. O ID também, ele atribui um ID ao elemento. O style, ele permite incluir elementos de CSS dentro da tag. É uma técnica não muito utilizada, mas quando nós formos estudar CSS, vamos ver que existe esse style inline. E a tag lang, o atributo lang, por exemplo, define o idioma principal de uma página. Então, por exemplo, o hidden oculta o elemento. E aqui algumas coisas, né, algumas tags das que eu disse que foram substituídas pelo CSS, mas que ainda funcionam no HTML5. Então, o align, por exemplo, né, ele permite você definir o alinhamento, né? Então você pode definir o alinhamento daquele elemento à direita, ao centro, à esquerda, ou justificado. O width, né, que define a largura de um elemento, e o height, que define a altura de um elemento. Isso daqui são só exemplos, pessoal, de atributos para saberem o que são os atributos de uma tag HTML. Eles normalmente são parâmetros dentro de uma tag. Então, por exemplo, aqui o width, por exemplo, o width, ele é um atributo e o que é escrito dentro das aspas dele. Então, por exemplo, se eu colocar lá 100 px, que eu quero 100 pixels para a largura, o que é escrito entre aspas nós chamamos de valor do atributo. Então, atributo e valor. Isso daqui é o que eu estava comentando com vocês, da estrutura do HTML, né? Ele é uma estrutura básica ali. Ele pode ser comparado à estrutura de uma folha de caderno, de uma página de um livro, de uma página de um caderno,
de uma página de uma revista ou de jornal. Então ele tem a sua estrutura principal, é como se fosse a folha, a folha da nossa revista, e ela tem um cabeçalho e tem um corpo. No HTML, como isso é convertido? A tag HTML, ela cria ali a estrutura principal, como se fosse a folha mesmo de papel, e o head, ele cria o cabeçalho daquela página. Esse cabeçalho ele não é apresentado ao usuário, apenas algumas definições são feitas nele, como definição de linguagem, de uso de caracteres, algumas definições de CSS, JavaScript, são coisas que não mostram ao usuário. E o body, aí ele vem sim como sendo ali a página, o que realmente é mostrado como sendo o corpo mesmo da aplicação de forma visual. Então, só para mostrar aqui um exemplo para vocês, né, do que eu falei que se usa e que não se usa mais. Isso daqui é uma tag div, ela está abrindo aqui e dentro dela aqui estou escrevendo alguns atributos. Então, aqui temos o atributo ID, por exemplo, com um valor chamado errado, para identificar que esta forma aqui é a forma errada de se definir largura e altura de uma página, né? Usando a propriedade do atributo width, colocando 100 pixels, e o height também colocando 100 pixels. E aqui eu tenho o fechamento da minha div. Então a minha div, ela se inicia neste ponto em que eu estou passando o cursor do mouse e ela se encerra neste ponto. E aqui dentro você pode ter um conteúdo, você pode ter imagens, parágrafos, textos, vídeos e diversos outros componentes de uma página web. E aqui eu trouxe um ID do jeito certo, fazendo pelo style. Isso daqui, apesar de estar certo, não é a melhor forma. Aqui eu já trago definições de CSS aqui dentro, né? Definindo a largura e a altura da página como 100 pixels. E aqui também da mesma forma, aqui pode conter todo o conteúdo de uma página web. Pode conter áudio, vídeo, imagens, textos, parágrafos e etc. Então, isso daqui é a estrutura do HTML, aquela estrutura que nós vimos nesta imagem aqui, né? Representada em um código. Nós temos aqui a estrutura do HTML. Percebam que o HTML ele inicia aqui e ele tem a tag de fechamento com a barra aqui. À direita nós temos o head, né, que é o conteúdo lá do nosso cabeçalho. E aqui nós temos o conteúdo do corpo da página. Existe uma tag chamada header com ER no final e ela às vezes confunde com o head. Esse head aqui, ele é o head da estrutura do HTML. O header, ele é um cabeçalho que fica no topo da página. Então, se vocês se depararem com isso daí, não estranhem a princípio. Então, o body aqui ele é o corpo da página, é o que é apresentado. Aqui dentro pode existir um outro cabeçalho, mas um cabeçalho visual, um menu no topo da página. É este tipo de cabeçalho. Então, aqui só para mostrar alguns marcadores em HTML. Provavelmente vai ter uma atividade para vocês buscarem saber um pouco mais sobre esses marcadores. Basicamente, o HTML, ele define uma estrutura de HTML, então ele define o que é uma estrutura. Ele define a página, né, a estrutura básica, a máxima ali do HTML. O head, né, para definir a cabeça do documento, o cabeçalho, como nós vimos. O body define o corpo do documento. A tag title define o nome da aba do navegador. A tag main define o elemento principal, a div, né, que nós utilizamos nos nossos exemplos, cria divisões nas páginas, né? A header, agora sim, ó, com ER no final, ela define o cabeçalho da página, mas o cabeçalho visual. E o footer, o rodapé. Então nós teríamos lá em cima, né, um header, um conteúdo no meio e o footer que seria o rodapé lá embaixo. Então nós temos tags para inserir imagens. Essas tags elas precisamos de atributos para adicionarmos à imagem. Pessoal, isso daqui é só um apanhado, tá? Não se preocupem em entender isso tudo agora, em decorar, em aprender tudo isso agora. No próximo módulo nós vamos trabalhar uma por uma, estudando melhor, vendo as suas propriedades, as suas características e etc.
é a tag table, né, para nós criarmos tabela. Então, em HTML também é possível nós criarmos tabelas. E vamos criando, né, por linhas e colunas através do TR, né, de table row, ou linha da tabela, e TD, né, de table data, ou coluna da tabela. Temos como criar listas não ordenadas, listas ordenadas, por números, por letras, por algarismos romanos, existem essas possibilidades aí de ordenarmos. Então, basicamente, já deu os nossos 15 minutinhos aqui, pessoal, mas está terminando, não vai passar muito não. As vantagens do HTML é o seguinte, ela é uma linguagem amplamente utilizada e com diversos recursos em uma comunidade gigante. Então, se você tem uma dúvida em HTML, por essa comunidade ser muito grande, você digita lá no Google a sua dúvida, provavelmente você vai encontrar milhões de resoluções do seu problema. Então, roda em todos os navegadores, dificilmente você vai ter problemas de incompatibilidade. Eu sugeri o Google Chrome, Firefox, porque são navegadores mais atuais, mais rápidos. O HTML é de fácil aprendizado, dificilmente uma pessoa não consegue aprender HTML, porque é muito fácil. E o HTML também é grátis, é de código aberto, então você só precisa de um editor de texto e de um browser, né, de um navegador para você executar os seus códigos. Temos marcações limpas e consistentes, né, fácil de entender. E você tem uma fácil integração com linguagens, né, que rodam do lado do servidor, o HTML roda do lado do cliente, apesar dele estar salvo lá no servidor, mas na frente vamos desmistificar isso daí também, mas tem uma fácil integração com o PHP e com o JavaScript. Tem algumas desvantagens, né? A desvantagem do HTML é que ele geralmente é utilizado só para páginas estáticas, então são páginas que não fazem requisições. Quando você vai utilizar apenas HTML, tá? Então, quando você quer fazer uma aplicação dinâmica, que envia e-mails, que emita relatórios, você precisa de usar uma linguagem de programação. Não permite você implementar lógica. Eu não sei se para trás vocês tiveram alguma disciplina de lógica de programação. Então, HTML não é uma linguagem de programação porque ela não permite você criar estruturas lógicas, criar variáveis, criar funções, você criar estruturas de condição, desvios de caminhos, estruturas de repetições. Então, o HTML ele não tem suporte a isso. E alguns navegadores demoram para adotar novos recursos. Então, assim, quando sai a atualização, né, foi o que eu falei, não estou falando mal do navegador do Edge ou do Internet Explorer, mas eles são alguns navegadores que normalmente não conseguem acompanhar o HTML. E enquanto o Mozilla e o Google Chrome e outros também, né, estão ali sempre atualizados, sempre suportando os novos recursos. O comportamento do navegador algumas vezes é difícil de prever. Navegadores antigos muitas vezes não renderizavam novas tags, é o que eu estou falando. Atualmente, esses problemas foram se juntando, né, foram diminuindo ali, mas antigamente era muito complicado, que você tinha que escrever um código HTML para o Explorer e outro código HTML para o Mozilla e para o Google. Atualmente funciona em todos, tá, pessoal? Mas pode ser que algum recurso muito específico, e mesmo entre o Chrome e o Google e o Firefox, muitas vezes acontece de um comportamento ser diferente, de mostrar uma borda em um navegador e não mostrar em outro, de mostrar uma quebra de linha, um espaço em um e no outro. Então, assim, o ideal é que você tenha pelo menos o Google Chrome e o Firefox e vai ali olhando as vantagens e as desvantagens de cada um. Então, pessoal, dúvidas? Já comentei com vocês como vocês deixam as dúvidas. Vou pausar aqui e vou mostrar agora na prática para vocês essas definições aí de HTML e de CSS.